confiaríamos? E se não confiaríamos, será que tentaríamos justificar para Deus a nossa falta de confiança? Talvez Deus houvesse provado tudo isso diante dos israelitas por ocasião desta porção de Har na montanha. Então, o 7º ano te lembra também o 7º dia. O que Deus fez no 7º dia, pós-criação? Descansou. Descansou. Ou seja, depois de ter criado tudo o que se faz necessário à existência e à própria existência, o Eterno santificou um dia. Então, o Shabat é uma retificação do que foi construído. More, para que o Shabat? O Shabat retifica. Já ouviu falar em retificar motor, retificar a vida? Revitaliza o que foi criado. Quando o homem foi expulso do paraíso, do Éden, do Jardim Gan, o Eterno fez um propósito para mostrar ao homem, desde a criação, um projeto de retificação. E este projeto tem um nome: Shabat. Ou seja, os propósitos que revigoram sua vida espiritual e dão sentido à tua existência e fidelidade a Deus na esperança para o futuro, reside no Shabat. O Shabat é o espelho do reino futuro que você aguarda. E Shemitah, More, eles cultivavam a terra 6 anos, no 7º não plantavam, no 8º ainda tinha fruto, e no 9º, aí sim, eles trabalhariam. O que dizer disso? O descanso da terra é um espelho do Olam Rabá. Toda labuta que você tem, o labor que você tem, em relação ao Shabat, relembra a criação, em relação a Shemitah, relembra a providência de Deus antes do pecado, porque a terra produz por si. Quando o homem pecou, Deus disse: do suor do teu rosto comerás. E por que no 7º ano não precisa suar o rosto? O que você diria, Kefas, irmão Pedrão, se tivesse sua terra no 7º ano, não precisa plantar, você vai comer com a sua família o que a terra produzir, você tem que confiar. Aí o seu vizinho vai lá na terra, colhe o seu milho que nasceu, arranca a batata do seu quintal, sua esposa: lá, Pedro, estão arrancando a batata doce, o Ravriela lá pegando a nossa abóbora. Como é que ficaria isso? O Mordecai e a batata inglesa lá, ali agora, estão arrancando lá, mas tem gente estranha entrando no nosso terreno e pegando, e você não podia expulsar quem estivesse pegando, você tinha que deixar pegar, deixava solto, porteiras abertas, sem cerca, as pessoas podiam ter acesso livremente à tua terra, e colher o que você não plantou. O que isso te lembra? Reino. Agora você começa a entender a lei de Shemitah, se você não entendia. Porque Deus está mostrando que a providência de sustentabilidade, está mostrando que a existência do que gera vida ou do que mantém a vida, não está sobre o seu controle, mas sob o controle dele, de Deus. Por isso tem Shemitah. E a cada ciclo de 7 anos, no 50º ano, nós temos uma celebração que se chama Yovel
Não confundir com Shavuot, não é 50 dias, 50 anos. Yovel, e em Yovel, nessa paraxá nos é dito, o que acontecia com os escravos? Eram libertos. O que acontecia com alguém que vendeu a sua terra para pagar as dívidas? Recuperava não só a posse, mas a propriedade da terra. O que isso significa? Fluxo do reino. Porque no reino não haverão escravos. Cada qual terá o seu espaço digno, vivendo do fruto da terra, e não numa condição de pecado, aguardando a providência de Deus para que a terra produza. Isso é Éden. E onde está esta profecia? Ezequiel capítulo 36. Os gentios vão olhar para a terra e vão dizer: a terra que estava assolada está como o jardim do Éden. Por que jardim do Éden? Porque jardim do Éden sempre foi o plano de Deus. Se alguém me pergunta sobre reino futuro e resumir como vai ser, eu digo: eu não conheço o jardim do Éden, mas será o jardim do Éden. Porque os próprios gentios que desconhecem a palavra já ouviram falar do paraíso e vão dizer: a terra assolada está como o jardim do Éden no reino do Mashiach. As cidades que estavam destruídas, devastadas, estão reconstruídas, sem muros. Existirá uma equidade, igualdade, justiça, suficiente para que não haja mais fome, não haja um desnível social que seja capaz de forjar pela escolha dos poderosos, os que comem bem, os que comem mal, os que têm pouco e os que têm muito, os que têm nada e os que tudo têm. Esse é o plano de Berrocotai. São os planos do descanso da terra ao 7º ano, da liberdade dos escravos no ano 50º em Yovel. E em Yovel, algo que se fez na montanha, se faz nessa celebração de jubileu: o toque do shofar. Porque lá na montanha onde Moshe recebeu os mandamentos, o som do shofar foi ouvido fortemente. A Torá, a lei, representa a liberdade e a santificação para aqueles que amam a lei, não para os que questionam a lei. Da mesma forma, no toque do shofar em Yovel, é o anúncio àqueles outrora donos dos seus escravos, que diz a eles: liberem meus servos, que agora também seguem sendo meus filhos. No livro de Shemot, capítulo 4, Deus chama Israel de filho primogênito, no verso 22. Em Devarim, capítulo 14, no primeiro verso, Deus chama os israelitas de filhos. Mas, aqui em Levítico, capítulo 25, verso 38, eu quero o verso 42. 38 ali. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito interessante como Deus se identifica. Muitas vezes ele pronuncia essas palavras. Me dá a entender que não em raros momentos os filhos de Israel se esqueciam disso. Porque Deus repete muito, já reparou? E não é incomum esquecer.
precipitar os pensamentos e esquecer. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor vosso Deus que tirou vocês da terra do Egito. Ou seja, ele atrela a sua identidade à sua ação de redenção e de liberdade. Eu sou Deus, seu. Qual Deus? Esse que tirou você da terra do Egito, onde você era escravo. Para quê? Para dar a vocês a terra de Canaã. Para quê? Para ser o Deus de vocês. Porque fora dessa terra e no Egito, não tem como. No Egito não dá. Então você tem que sair para ir no deserto me adorar. Quem é que gosta de deserto aqui, né? Solidão. Quem sabe seja no deserto que Deus fale com você. Quando também teu irmão empobrecer, falando do israelita, verso 39, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo não, como diarista, como peregrino estará contigo, é passagem, até o ano jubileu te servirá, 50º ano. Então, sairá do teu serviço no ano 50º, Iovel, ele e os seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Volta para a família, volta para a terra que era tua, que ela te será restituída. Por quê? Por que vai ser restituída? Porque são meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Os israelitas são meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Quem o Eterno tirou da terra do Egito? Seus servos. Não é o que está escrito? Mas em Devarim, capítulo 14, diz que os israelitas são filhos. Então, para ser filho, você precisa antes ser servo. Guarde isso. Isso é Torá. Para ser filho, precisa antes ser servo. Porque quem não sabe servir, não consegue responder ao Pai. Quando você serve, Deus te tira do Egito. E aos que tirou do Egito, aos que o serviram, Deus os chama de filhos. E para esses, não vai faltar terra, não vai faltar jardim, não vai faltar comida, não vai faltar alegria e sentimento de igualdade, equidade, de justiça. Berrar Berrucotai é isso. Eu estava ali analisando, escrevi algo hoje ainda, vou pôr uma imagem aqui para vocês, a irmã não tem ali, os que estão aqui poderão ver, né? Se de repente quiser procurar no Google uma imagem fácil, eu vou te mostrar a imagem, você vai digitar e vai aparecer 1.500 imagens, você escolhe uma, a seu critério. Deixa eu ver. Um cachorro e um cavalo correndo na praia. Pesquisa no Google uma imagem, quiser colocar, fica a seu critério, tá bom?
título que eu dei para a imagem: o cavalo e o cachorro. O cavalo e o cachorro, imaginem a cena, o internauta que por enquanto não vê uma imagem, imagine a cena. O cavalo e o cachorro correm lado a lado na praia. O cavalo, ele tem mais velocidade que o cachorro, seguramente. E ele podia disparar e sumir no horizonte em segundos e deixar o cachorro para trás. Mas o cavalo ajusta o seu ritmo. Se o cachorro acelera, o cavalo acompanha. Se o cachorro desacelera, o cavalo também desacelera o passo. Se o cachorro se cansa, o cavalo reduz a velocidade. E às vezes o cavalo vira a cabeça para o lado, só para olhar se o cachorro está ali, junto. Não se trata de performance. Tem gente que confunde servir com performance. Não se trata de performance, de desempenho. Não se trata de disputa. É sobre convivência e parceria. A confiança cresce disso. O cavalo e o cão, nenhum deles se impõe. Eles só permanecem. E o cavalo, considerando força, tem força suficiente para ir embora. Mas a realidade é que ele é presente o suficiente para ficar. Eles caminham juntos. No que estiver em você, respeite o ritmo de quem evolui mais devagar do que você evolui. Como é que eu posso fazer isso, Morê? Somando com outra pessoa, olhando de vez em quando se ela está do seu lado, buscando ser um pouco mais compreensível, se valer da sua força, da sua agilidade, da sua sapiência, para que os outros possam acompanhar e dessa forma, cavalo e cachorro possam correr juntos. Às vezes, a maior força está no controle do próprio passo. Alguém pode marcar a sua vida, não porque te puxou, mas porque não te soltou. E isso muitas vezes vai te permitir correr. Reconheça os encontros. E seja encontro na vida de outras pessoas do seu lado. Eu tenho visto muitos vídeos de maratona nesses dias aí, corridas. No Facebook aparece constantemente proposta para pagar e correr, pagar e correr, pagar e correr. É uma mina de dinheiro também aquilo, uma mina. E eu estive analisando o seguinte: embora existam premiações, numa maratona não há derrotados. Todos são responsáveis por sua vitória. Então, de uma forma ou de outra, numa maratona, ninguém é derrotado. É por isso que, em desejando um patrocinador que cobra para que você corra entre os demais, ele poderia dar medalhas a todos os participantes. Eu daria, porque, na minha opinião, não tem derrotado. Porque o que chega em último lugar contribuiu para que o antepenúltimo não fosse o último.
O que chegou em primeiro contribuiu para que alguém ficasse em segundo, e o que chegou em segundo contribuiu para que alguém subisse ao pódio na primeira posição. Então, não há perdedores. Há encontros de propósitos. Mas esta leitura, poucos farão. E há aqueles que desejam somente cavalos correndo ao seu lado, porque eles são cavalos. Não compreenderão a velocidade do cachorro. E há aqueles que preferem marcar o passo, cadenciar, para que de uma forma ou de outra, todos sejamos vencedores. Isto está na Parashá Behar. Está nos mandamentos que Deus nos propõe. Por que, Mori? Porque Deus te propõe caminhar o tempo suficiente para construir até que chegue o momento em que juntos, em passos marcados e ritmos que sejam sincronizados, respeitando o tempo e espaço do seu irmão, cooperando para chegar junto, todos possam desfrutar da medalha do reino. Mas tenha uma coisa em mente. Todos têm condições. Veja como elogio. Seja racional para entender. Todos têm condições de andar. Se não correr, andar. Mas, se teu irmão estiver enfermo, não estou falando uma condição natural, a ponto de não andar, carregue-o sobre as costas. Porque o privilégio não é do que carrega. Perdão, o privilégio não é do carregado. O privilégio é daquele que carrega. Porque quem carrega cumpre um propósito nobre de somar, esperando em troca somente o gozo de chegar na linha que cruza a faixa e premia, com um irmão enfermo ou que tem passos lentos. Há como corrigir as situações? Talvez nunca tenhamos como corrigir tais situações, mas ainda bem que existem aqueles que dão passos longos e podem correr mais, aqueles que são mais lentos, e aqueles que podem correr menos, porque isso vai dignificar a força daquele que está na liderança de uma corrida, quando ele se propor a cruzar para a premiação, junto de todos os demais a quem Deus chama de servo e de filho. Quando Deus tirou o israelita da terra do Egito, Ele não tirou somente os que andavam ligeiro pela areia. Ele tirou mulheres e crianças. Que murmuraram depois. Muitos murmuraram. Quem andava e quem não andava. Mas quando Deus quis destruir aquela nação, por conta dos indecisos e murmuradores, Moisés, a quem não julgo jamais, porque diz a Torá que nunca houve homem tão manso e humilde como aquele profeta, intercedeu pelo povo. Deus disse: eu vou aniquilar esse povo, Moisés, e vou fazer de você uma nação. Moisés disse: se assim o for, risca meu nome do livro da vida. Porque o que dirão as nações? O Senhor os tirou do Egito para que eles morressem no deserto. Moisés tinha intimidade suficiente com Deus para conversar com o Eterno. Assim, com certeza, foi no monte, foi em Behar, quando recebeu a lei. E Moisés agiu errado. O que nós aprendemos com Moisés? Que mesmo que hajam passos lentos, ou murmúrio, ou falta de cooperação, às vezes o exercício da tolerância, o controle mediante a paciência, o medir das palavras mediante a santificação e conexão com Deus, nos faz mais próximo daquele que ficou 40 dias no monte,
quando o povo já não tinha mais expectativa, e pôs na sua mão o que te direciona para encontrar um Mashiach, a Torá. O povo disse: esse homem não vai voltar. 40 dias no monte, isso não pode, isso é falta de respeito para com a gente. E ele estava lá a serviço de Deus. Quando ele desceu, se decepcionou com o povo na idolatria e quebrou as tábuas do mandamento. Essa paraxá fala disso, dos mandamentos de Deus e da santificação que vem através disso. Se nós caminharmos neste espaço, subindo a montanha com Moshe, se necessário aguardando os 40 dias, descendo com Moshe e as tábuas em mãos, certamente nós estaremos trabalhando a perspectiva do cavalo e do cão, na esperança de chegarmos juntos no dia definitivo de Shemitah e de Yovel. Liberdade aos escravos, terra aos filhos de Deus e jardim do Éden àqueles que desejam cruzar o portão e os querubins para entender o Olam Rabá. Que o Eterno nos abençoe a todos nós, nos dê paciência, diligência, interesse em buscar a santificação pelo conhecimento da palavra e a obediência aos santos mandamentos. Que o Eterno guie os nossos passos. Mais que isso, que o Eterno permita, por misericórdia, siga permitindo pela sua bondade, que os nossos passos, frágeis, ainda possam marcar o caminho para que outros possam seguir as nossas pegadas e ter um encontro com a mesma glória, a mesma bênção e a mesma esperança que encontramos na montanha e nos mandamentos. Nós vamos para o Kiddush. Muito obrigado, amigo internauta, pela sua presença. Amanhã, Shaharit estará sob a responsabilidade do nosso irmão de muita competência, Adam. À tarde, estarei passando estudo de profecias. Esse curso de profecias, eu escrevi quando tinha por volta de 21, 22, 23 anos de idade. Faz tempo. Já passou mais da metade disso. A importância do estudo das profecias, Daniel e a predição da história mundial, 4 bestas e impérios mundiais, besta de Apocalipse 13, trono de Davi, o Messias, a grande batalha do Armagedon, ressurreição, os seus objetivos, Igreja de Deus na profecia, como será a vinda de Yeshua, 70 semanas de Daniel, o tema que eu vou tratar amanhã, os 144 mil, não sei se vocês conhecem esse tema de profético, e a grande multidão, Jerusalém, cidade do grande rei, pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo, a situação da terra no milênio, 2.300 tardes e manhãs e o santuário, existe um juízo investigativo, os salmos testificam do reino, discernindo profetas e profecias, promessas aos gentios, como se unir ao povo de Deus, entre outros temas. Cada um desses, uma lição. Eu ainda era bem jovem e escrevi estas lições, que até hoje ajudam, pela bondade de Deus, aqueles que querem conhecer profecias de uma maneira aproximada à literalidade do conceito judaico de entender exegese e hermenêutica. E o Rabino Shai fez este, Reino Milenar Messiânico, um caderno inteiro de 88 páginas, tratando os mais diversos temas. Na casa de meu pai há muitas moradas. O cristão vai te perguntar isso. Onde é o trono de Yeshua? Os gentios no Mashiach, restauração de Israel,
cumprimento de profecias, estabelecimento de Israel na terra, a terra vazia de Jeremias capítulo 4, o abismo segundo a profetisa Ellen White, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, e outros temas. Na mesma ocasião, seguem publicados como uma referência para o seu aprendizado. Sugiro que estudem, principalmente você que é membro da congregação israelita da Nova Aliança. E amanhã nós trataremos profecias bíblicas, à tarde às 15 horas. Obrigado pelo seu carinho, pelas suas preces, pelo seu amor, pelo seu respeito à comunidade congregação israelita e pelos seus votos sinceros de que continuemos, a despeito de todas as dificuldades, buscando melhorar o nosso trabalho, que precisa ser melhorado. Reconhecemos isso, e para isso contamos com as vossas orações, com os vossos corações propensos a somar juntamente conosco. Para o Kiddush, muito obrigado pelo seu carinho. Shalom Aleichem, Leritraot. Nós vamos para o Kiddush. Até daqui a pouco. Vamos aproveitar para fazer a contagem do Homer. Vamos fazer a contagem do Homer primeiro, dessa vez, tá bom? Pela unificação do nome do Santíssimo, bendito seja Ele, e sua presença, em temor amoroso e em amor temeroso para unificar o nome do Yod-He com Vav-He, em unidade perfeita em nome de todo o povo de Israel. Eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do Homer, conforme está escrito na Torá, e contareis para vós, desde os dias seguintes ao primeiro Shabat, desde o dia em que tiveres trazido o Homer da movimentação, 7 Shabatot, ou 7 Shabat, completos serão. Até o dia seguinte da 7ª semana contareis 50 dias e oferecereis oblação nova ao Eterno. Seja sobre nós a graça do Eterno, nosso Deus. Estabelece tu sobre nós as obras das nossas mãos, mas sem as obras das nossas mãos estabelece-as. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotah vetzivanu al sefirat haomer. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste quanto à contagem do Homer. Hayom Shamisha Ushloshim Yom, Shehen Hamisha Shabuot Laomer. Hoje é dia 35, ou seja, 5 semanas da contagem do Homer. Agora sim, vamos com o Kiddush. Baruch atah Adonai,
Eloheinu melech haolam, borei peri agafen. Amém. Lechai. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amém. Dessa forma, despedimos a transmissão, não sem antes convidar vocês para estar presentes amanhã, também durante o Shaharit Shabbat e, após as 15 horas, o estudo da tarde. Muito obrigado e Shabbat Shalom.